Teremos mais uma convidada agora para conversar com a gente, ela que também pacientemente nos aguardou para entrar ao vivo aqui no De Primeira, nesse dia agitadíssimo, a Gabriela Brino, para conversar com a gente mais um pouquinho sobre Palmeiras, mas sobre o Endrick, que eu cheguei a citar aqui, que vive situação de já estar negociado, só que só vai se transferir em 2024, diferentemente, claro, do caso do Duqueiroz, que o Lucha liberou ele antes, não tem essa possibilidade com o Endrick, que só pode se transferir quando fizer 18 anos. Boa tarde, Gabriela Brino, seja bem-vindo ao nosso De Primeira. Como é que o Real Madrid está olhando o Endrick à distância? Boa tarde, PVC, boa tarde, Razan, e aos amigos que estão nos assistindo. Primeiro, eu queria parabenizar o De Primeira pela forma que está tratando esse assunto tão delicado em relação à questão de apostas. Achei muito importante vocês abordarem, de uma forma, tem que alertar muito a essa questão, né? Então, achei muito importante pontuar isso. Parabéns pela forma que vocês estão conduzindo o caso. Quanto ao Endrick, o Real Madrid está fazendo muita questão de manter essa conversa nos bastidores com o Endrick. Eles acompanham os jogos, mesmo que de longe, e mantêm essa conversa com a família para dar alguns retornos pontuais. E, recentemente, eles quiseram pontuar que eles não estão preocupados com a questão de minutagem que o Abel tem dado para o Endrick. O Endrick agora está vivendo uma fase meio que reserva, né, com o Abel, e eles querem passar essa confiança para o Endrick, então eles estão fazendo questão de falar para ele não se preocupar com a questão de minutagem. Nos últimos 3 jogos, se não me engano, ele acumulou 81 minutos os 3 jogos, então foram cerca de 30 minutos, 20 minutos entre um jogo e outro. São poucos os minutos que o Abel tem dado para ele, mas o Real está fazendo questão de ter essa conversa interna para tranquilizar, não colocar pressão em cima do menino. Aliás, não há nenhum tipo de pressão do Real com o Endrick nessa questão de minutagem, questão de cobrança de gols. E, lógico, eles estão felizes com os gols recentes também. Dos últimos 10 jogos foram 4 gols que o menino balançou a rede. E, apesar de ser muito importante o gol para o Endrick, né, não é visto como uma prioridade para o Real. E eles também realçam bastante a questão de características do Endrick, né? Com o Abel, ele está atuando de uma forma mais centralizada, mas eles fazem questão também de lembrá-lo das características que ele tinha na base, né? Um jogador um pouco mais livre, que se movimentava mais. Então, eles também fazem esse tipo de observação, que a base foi o que chamou a atenção do Real, né? Foi o tipo de característica do Endrick que fez o Real Madrid brilhar os olhos. Então, apesar dele não estar atuando com essas características atualmente, eles também fazem questão de lembrar dessa situação na base, também para dar um pouco mais de segurança, conforto para o Endrick, né? Não preocupar o Endrick em questão de relação com o atual momento dele com o Abel, com o Real Madrid. Mas o Real, de forma geral, a notícia é essa. Eles estão tendo essa conversa interna com a família, com o Endrick, se fazem bastante presentes e dão bastante segurança para o menino. Então, fizeram questão de falar da minutagem, enfim, da forma que ele tem jogado com o Abel e que isso não preocupa o Real. Fazendo esse monitoramento do jogador que vai vir a ser reforço no futuro do Real Madrid. Viveu aquele início de temporada com falta de gols, estava sentindo claramente, mas conseguiu, num momento talvez dos mais importantes até agora, na final contra o Água Santa, desencantar o Endrick na temporada 2023 e vai aos poucos também encontrando seu caminho. Um jogador que ainda está iniciando uma trajetória no futebol profissional, Gabi. Então, legal saber que o Real Madrid está de olho, monitorando de perto, mesmo que longe fisicamente. Exatamente. Eles às vezes até mandam representantes para o Brasil para assistir aos jogos, né? Enfim, terem essa reunião com a família em camarotes e tudo mais. É uma questão de se fazer presente, né? Mesmo que de longe, como você disse, eles às vezes mandam alguns representantes, mas também, obviamente, mantém contato via telefonemas, vídeos e tudo mais, para manter essa relação também estreita, né? Apesar de demorar um tempo para o Endrick ser liberado, como você disse, eles fazem questão de estar bastante presentes nessa vida do menino atualmente, que, enfim, está jogando um pouco menos do que esperava, contra do Abel, por opção mesmo, mas fazem questão de se fazer presente para passar essa segurança para o Endrick, por exemplo. Real Madrid na versão ser sem estar. Exatamente. Olha só, filosófico bonito. Eu mandei agora, foi profundo. Eu aqui usei essa frase recentemente. Aí eu lembrei dessa aqui agora, tirei da cartola. Boa. Gabi, obrigado pela participação, viu, mais uma vez no De Primeira, e desculpe o atraso, a paciência para nos aguardar aqui. Imagine, eu que agradeço o convite, podem tocar o programa, vai ser sempre um prazer estar participando por aqui. Um beijo para vocês. Grande beijo, grande abraço para Gabriela Brino, repórter do UOL Sport, que nos explicou essa situação do Endrick. Eu nem deixei você comentar, PVC. Você quer falar alguma coisa a respeito do Endrick? Perdão, amigo. Não, eu acho que é parecido com o Vinícius Júnior. O Real Madrid não estava preocupado se o Vinícius Júnior ia ser um gigante aos 16 ou aos 18 ou aos 22, né? Como virou. É um processo. O Vinícius Júnior, quem estava preocupado era a gente. Porque o Vinícius Júnior chega no Real Madrid e não joga. O Real Madrid estava preparando um jogador para atingir a maturidade aos 22, aos 23, aos 24. Você contrata um jogador porque você está enxergando que ele pode ter em etapas
diferentes da sua carreira. O Vinícius Júnior, que será a estrela do Real Madrid hoje contra o Manchester City, jogo duríssimo pela Liga dos Campeões. Vê potencial de evolução, de crescimento do jogador, por isso tenta contratá-lo tão cedo e, convenhamos, o tempo deu razão ao Real Madrid. O Vinícius Júnior é hoje dos maiores jogadores